Olá, bem-vindos a mais um episódio do Eloscast. Aqui você encontra histórias inspiradoras e possíveis parceiros de negócios, clientes, assim como nós temos o objetivo de unir ideias, pessoas e negócios. Hoje nós vamos falar a respeito da sucessão familiar nas empresas e a importância de deixar um legado, de preparar essa sucessão para um negócio sustentável e de sucesso. Hoje, em comemoração, excepcionalmente este episódio, em comemoração a 40 anos de uma galeria que eu não vou falar agora, antes eu vou apresentar para deixar suspense. Vamos falar então com a representante da galeria, ela, filha do em memória Dr. Henrique Bittencourt de Bona e Dona Sônia Maria Simões de Bona. Ela, formada em Artes Plásticas pela UDESC, pós-graduada em Metodologia de Educação, professora aposentada. Eu diria que uma belíssima professora aí deu aula para quase a cidade toda, não é mesmo? Muito benquista por todos, apaixonada por natureza e animais. Sócia proprietária da Galeria Jaque, uma empresa familiar no qual se dedica de corpo, mente e alma, porque ela é apaixonada por atuar no meio empresarial. Temos então a honra de apresentar Jaqueline Simões de Bona. Seja muito bem-vinda, famosa Jaque. Obrigada, Gi, é um prazer estar aqui, passar a tarde contigo, falando dessa sucessão familiar, né, que é o foco hoje nosso, e de eu tocar, né, uma coisa tão bacana que meu pai fez lá atrás, e hoje eu, juntamente com meu irmão, que somos sócios, e vamos falar um pouco hoje sobre isso, sobre a Galeria Jaque. Isso mesmo, então, a pergunta, né, que não quer calar, qual história você conta da sua própria história? Bom, falar da Galeria Jaque, eu acho que eu tenho que voltar lá atrás, né, porque tudo começou lá atrás. Então, meu pai, né, foi o primeiro cirurgião dentista de Imbituba. Ele sempre focou muito nos estudos, né? Ele vem de uma família bem humilde, uma família simples, assim. Mas ele queria ter uma outra vida. A perspectiva dele era de ter uma vida melhor. Então, ele focou no estudo, que era prioridade. E a minha avó nunca disse não. A minha avó sempre batalhou para que ele continuasse os estudos. Então, meu pai cedo foi estudar em Laguna. Naquela época, Imbituba pertencia a Laguna, né, que era distrito de Laguna. E depois por isso que eu estou puxando, porque eu vou contar também onde meu pai entra na história da emancipação. Sim. E aí meu pai, depois de ter feito, acho que foi o ginásio, ele foi para Florianópolis terminar o ensino. Na época era segundo grau, né, o científico. E ele terminou, estudou, trabalhava ao mesmo tempo para poder se sustentar. E aí prestou vestibular para medicina, passou. Olha só. Tanto em Florianópolis, na UFSC, quanto na Universidade do Paraná. E a história dele, nunca esqueço, ele contando a história de como ele foi para Curitiba fazer o vestibular. E passou no vestibular de lá também para medicina. Mas não tinha condições de se manter lá. Então, o que é que ele fez? Ele veio para Florianópolis e tentou vestibular para odonto. E aí passou. Passou para odonto, estudou, se formou, conheceu a minha mãe, namoraram, casaram. Aí meu pai terminou a universidade, aí meu pai e minha mãe se casaram e vieram para Imbituba, para tocar a vida e dar iniciar uma família, né? Isso, e foi sempre o que aconteceu. Muito dedicado nos estudos. Era a prioridade dele. Prioridade, com certeza, prioridade. E isso ele passou para vocês também, né, Jaque? Sim. Aí cada filho, nós somos em 3, né? E cada filho tem uma profissão, né? Estudamos, o mais velho é arquiteto, o Gilberto é administrador de empresa e eu sou professora. E trabalhei muitos anos como professora, hoje aposentada. Então, e tu algum dia te imaginou trabalhando como empreendedora? Não, e nem como professora. Ah, Na realidade, eu queria ser médica veterinária. Olha só. Era o meu sonho. E aí, quando eu cheguei nos meus 17 para 18 anos para prestar vestibular, meu pai chegou para mim e disse: Jaque,
É isso que tu queres, veterinária? Queres ir para Lages? Porque na época era só a UDESC que tinha. Sim. Queres ir para Lages? E eu, na época, não quis ir. Porque Lages era longe, né? Hoje é tudo muito mais fácil. E aí eu prestei vestibular em Florianópolis para odonto. Não passei, mas também eu acho que eu não ia gostar muito, porque não é muito meu. Prestei na UDESC para educação artística. Artes plásticas veio logo em seguida, né? E aí me formei. Passei no vestibular, me formei e vim para Imbituba. Aí foi aonde eu lecionei por 30 anos. E hoje eu tenho uma ex-aluna aqui, ó, me entrevistando. Olha, é verdade, olha que honra, não é mesmo? Quem diria, né, Jaque, que hoje eu estaria te entrevistando. Que orgulho para a professora. Querida, Fico muito feliz. Sempre deixando bons registros na memória de todos que passam, né, pela vida dela, querida. Verdade. Jaque, me conta como que se deu, então, essa introdução da tua vida na vida do empreendedorismo? Em que momento que tu passou a trabalhar nesse ramo? Isso, aí eu estava dando aula já no estado, né? Mas eu tinha um sonho. Quando eu me formei, eu queria montar a minha escolinha de arte aqui em Imbituba para criança. E foi o que eu fiz. Aí meu pai me deu uma das salas, né, que ele tinha tal, e eu montei a minha escolinha de arte Caramujim, botei esse nome ainda. Mas enfim, aí eu tava, por um ano eu dei aula para criança, também conciliando com a escola, né, com o estado. Aí eu fiquei por um ano e aí eu vi que não era bem isso que eu queria, não era aquilo que eu queria, e aí meu pai chegou para mim, ele viu que eu não estava realizada, chegou para mim, fecha a escolinha e vem trabalhar comigo na época Hotel Jaque, né? E foi o que eu fiz. Fechei a escolinha e aí vim trabalhar com meu pai. Então, dali começou a conciliar a escola, a educação e trabalhar com meu pai no Hotel Jaque. Já comecei a empreender ali sem saber, devagarinho. Sem saber. Aí tu auxiliou no administrativo. Sim, total, todo. Teus irmãos já auxiliavam? Não, aí era só eu. Teve uma época que meus irmãos pegaram, mas cada um tinha a sua atividade e tal, e aí eles largaram e meu pai ficou sozinho. E como é que foi essa experiência? Tu deve ter aprendido muito com ele, né? Nossa, eu sempre digo, Gi, meu pai foi a minha universidade, foi a minha escola mesmo, né? Meu pai me ensinou muita coisa na vida. Meu pai e minha mãe, né? Cada um nos seus... Sim. Mas meu pai me ensinou muita coisa. Então, eu acho que hoje eu estou conseguindo dar continuidade por tudo que ele me passou. Porque talvez se eu não tivesse trabalhado, ter tido essa experiência com ele lá na época do Hotel Jaque, talvez eu não sabia tocar, né? A importância, né? De se fazer presente ali, de entender o processo. E escutar, né? Escutar e ver como fazer a coisa. Meu pai era, eu sempre disse, né? Meu pai, e digo ainda, meu pai era à frente do tempo dele, né? Então, ele foi o primeiro cidadão imbitubense formado. Então, ele se formou em odontologia e montou o consultório dele aqui em Imbituba. E, ao mesmo tempo, ele também conciliava tanto o consultório odontológico como construindo. Ele gostava muito de construir. E ele teve uma grande contribuição também com a emancipação da cidade, né? Sim, sim. Mais uma coisa, além disso tudo, né, de ser um construtor, dentista, ele também tinha na veia a política. De uma família de políticos, né, de Maruí, e o meu pai sempre muito engajado na questão política. E ele tinha um sonho muito grande, porque nessa época Imbituba era um distrito e pertencia à Laguna, né? Então ele começou a lutar, mexer assim as conversas entre eles e entre os vereadores tal de Laguna, né? Para fazer ele fez um projeto de lei para emancipar Imbituba de Laguna. Porém, eles teve muita dificuldade, porque os vereadores de Laguna não queriam, né? Não queriam perder o distrito de Imbituba. E em uma certa época, o meu pai de vereador, ele ocupou a presidência da Câmara. Exatamente, a cadeira da presidência da Câmara. E foi nesse momento, o projeto de lei, ele desengavetou, e aí houve a assinatura dele como presidente, ele pegou mais alguns vereadores também assinaram a favor da emancipação. Na época, o primo do meu pai, Epitácio Bittencourt, era presidente da Assembleia,
E isso teria que passar também pela Assembleia Legislativa, aqui em Florianópolis, Sim. e o Epitácio também assinou. Foi tudo muito Deu rápido, bem uma certo. jogada política, assim, de extrema... Olha, não é qualquer um que pensa assim. Não, e ele é um visionário, né? E ele Visionário. viu o potencial de Imbituba a ponto de ser emancipada. E aí conseguiram emancipar em 1958, né? Então, a emancipação hoje tem 66 anos, né, de emancipação. E a história do meu pai na política é essa, assim, aí depois ele não quis mais se envolver com política, né? Ele disse, ó, agora deu, já fizemos o que tínhamos Fez a que parte fazer, dele. né? É claro que ele teve apoio de outros vereadores e Claro. tal, mas a ideia, né, o mentor da emancipação Foi o ele. meu pai. Ele Com foi certeza. pioneiro, então, na graduação na cidade, o primeiro doutor. Acho que né? o meu pai tem que ser sempre lembrado pela Muito, questão política, muito. né? Então, Que é um cidadão que realmente fez a diferença. fez a diferença, fez a diferença. E o quanto tu aprendeu e esse lindo legado que ele deixou, da qual hoje vocês, né, fazem questão de manter esse propósito, né, esses sonhos do teu pai. Me conta um pouco mais a respeito da galeria, que inclusive está completando esse mês 40 anos, 40 né? anos. E a importância de deixar preparados os seus sucessores para que toquem as empresas, a questão do valor, né, da cultura de uma empresa. E pelo exatamente. jeito ele deixou isso muito bem marcado com vocês, não? Deixou hoje bastante. Foi aonde eu te falei que eu aprendi muito com a convivência com meu pai ali no Hotel Jaque na época, né? Então, eu trabalhei muito, assim, de cuidar da parte da cozinha, de cuidar dos hóspedes, de conversar com os hóspedes. Eu sempre gostei muito de conversar. Eu imagino. Então, hoje a gente tem amizades lindas que a gente fez lá na de época tempos. do Hotel Jaque. E pessoas de fora, turistas, né? Que vinham e pousavam ali no hotel. E aí, por um tempo... a gente ficou como Hotel Jaque, né, por muito tempo. E aí meu pai quis... Ele fez a inauguração da galeria, foi em 1970, né? Olha só, não era Inclusive, nem nascida. inclusive hoje mesmo eu peguei umas fotos, nós já postamos no Instagram da galeria, tem umas fotos antigas da minha mãe, do meu pai lá na inauguração. E personagens também bem importantes daquela época na fotografia. Bem bacana de rever isso tudo, né? Sim. E aí, depois, meu pai aumentou o hotel, né? E, ao mesmo tempo, embaixo, ele construiu umas salas onde ele fez a galeria. Isso há 40 anos atrás, né? E aí, nesse período, ele inaugurou a parte de baixo da galeria e tal. E aí, depois, por um período, ele pegou e deu uma parada. Ele pegou assim, olha, eu vou fechar a galeria, nesse miolo que nós temos hoje ali, e vou fazer hotel também. E aí ele fechou essa parte da galeria por um tempo, foi pouco tempo. Sim. E depois fez tudo hotel. Então, e aí era onde eu estava tocando com ele, Sim. a parte do hotel. Mas meu pai tinha um grande sonho, que era abrir a galeria do Calçadão, que hoje é o Calçadão, na época era Nereu Ramos, e até a outra avenida, que é a João Rinza, a Avenida Doutor João Rinza. Ele queria de quarteirão inteiro. Exatamente, ele queria abrir para as pessoas terem esse acesso por dentro da galeria. E aí foi o que ele fez, ele não descansou enquanto ele não convenceu a vizinha dos fundos, que era a Dona Maria, né, e o seu Rui, a vender para ele Olha só. a parte dos fundos. E aí aconteceu isso, a parte dos fundos, há 22 anos atrás, o meu pai conseguiu comprar e fez a Galeria dos Fundos, e hoje a gente tem a galeria que você passa de uma avenida para uma outra rua. Então, é muito bacana, assim, né? Ele não descansou, ele queria, era o meu sonho, ele dizia. E foi o que aconteceu. Sim, e ele idealizava e realizava, Exatamente. né? Ele deixou esse marco também de um homem idealizador e realizador. Eu acho que a questão de idealizar era o mais importante na cabeça do meu pai. Então, ele idealizava, eu quero fazer isso e eu vou fazer. E mesmo que dependendo de outras pessoas, né, no caso ali dos fundos, ele teria que comprar o terreno do vizinho dos fundos para idealizar esse grande sonho dele. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje a galeria está lá.
É um espaço super bacana, aonde eu vejo assim muitas pessoas circulando, muitas pessoas passeando. As pessoas vão lá para sentar no banco, ficar lá escutando, conversar, escutando a musiquinha, porque tem um som ambiente. Tem cafeteria lá também, Tem cafeteria, tem academia. Olha só, tem. me conta o que mais tem na galeria. Hoje temos 40 lojas, tá? 40 comércios distintos, né? Então, eu fico assim, orgulhosa. Assim, de ver quanta... E o bacana é que tu vê as pessoas crescerem, né? Sim. Por mais que a gente tá vendo, né, que não tá fácil para as pessoas, tá bem difícil para todo mundo, mas assim a gente vê que as pessoas vão melhorando, começam numa lojinha, daqui a pouco já estão com uma loja melhor, mais apresentável, e as vendas vão fluindo devagarinho. E é muito legal. E são 2 andares, né? Tem escritórios lá em cima também. Tem, a parte de baixo é mais na parte de vendas, de comércio de vendas, lojas, né? Aí você sobe aquela escadaria central e na parte ali de cima nós temos muita prestação de serviço. Desde salão, advogados, contador, e temos variedades, assim, nutricionistas. Olha só, tem um mix de oportunidades dentista, ali, de serviços. Muito. Olha bem só, variado, bem variado, né? Jaque, mas uma curiosidade, assim, a questão da sucessão familiar, né? Os desafios que a gente enfrenta para deixar, né, para os filhos. Qual é a maior dificuldade que tu teve? Em algum momento, tu teve alguma divergência com teu pai na questão do administrativo? Porque tem muito disso, né? A nova geração tem novos ideais, tem outra visão de negócio, tendo em vista que os mais antigos, no caso, têm a sua experiência, né? E os jovens vêm com a inovação, a ideia futurista, e muitas vezes dá um choque, né? Com certeza. Mas na minha época, trabalhando com meu pai, eu não tive muito esse choque, porque a gente trabalhava de igual para igual. Era no papelzinho, era no caderno, da maneira que o meu pai fazia, eu dei uma continuidade, porque era o que era na época. Agenda, anotar isso, anotar aquilo, eram as anotações que a gente fazia. O hóspede que saía na época do hotel, depois, quando virou a galeria, né, que passou para a galeria, aí a questão de cobranças de aluguéis, de salas, tal. Então, era da mesma forma. Ali foi tranquilo. Até aí foi tranquilo. Aí depois, quando meu pai faleceu, é que realmente houve isso há 16 anos atrás, aí é que vem a sucessão familiar. Sim. Foi aí onde eu e meu irmão Gilberto, nós ficamos com a parte da galeria, né? E aí foi onde nós fizemos essa baita reforma, porque antes a parte de cima era todo hotel, eram quartos e fechados. Olha só. Então, quando a gente só tinha galeria na parte de baixo. Quando meu pai faleceu, que a gente assumiu... Vocês vieram com a inovação. Aí, o que aconteceu? Meu irmão Gilberto trabalhava em Florianópolis, mas o filho dele, o Henrique Bittencourt de Bona Neto, né, que hoje continua ainda administrando a galeria, o Henrique veio, na época ele tinha 18 anos para 19, ele veio para fazer o papel do Gil, que o Gil trabalhava lá em Florianópolis, então o Henrique se propôs a vir para Imbituba para tocar a parte do irmão. Então, eu e o Henrique começamos devagarinho a fazer essa reforma. Claro que o Gil estava lá em Florianópolis, mas quando vinha aqui também ajudava e tal. E a gente foi fazendo toda essa reestruturação, essa reformulação na galeria, que não foi fácil. Imagina, não foi fácil. Foi um processo de quanto tempo essa mudança? Olha, de obra, de construção, acho que uns 2 anos, 3 anos, porque todos os apartamentos em cima viraram salas comerciais. Então, era muita na parte de arquitetura mesmo, né? Sim. De arquiteto para ver a estrutura, porque a parte da frente era um prédio mais, uma edificação mais antiga. Então, a gente teve todo esse cuidado, né? De chamar engenheiro para ver. Então, tudo isso leva tempo. E tudo isso leva dinheiro também, né? A parte financeira também. Então, a gente foi fazendo devagarinho, Mas assim como o pai de vocês tinham ideais, né? Sim, a serem realizados. E a gente queria dar essa continuidade do meu pai, de cada vez melhorar, cada vez crescer mais na questão assim de servir mesmo para as pessoas e ter esse ambiente gostoso das pessoas irem. E eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer.
né? Eu com o Gil, o Henrique até. E a gente foi indo devagarinho fazer e hoje a galeria está lá nessa potência. Eu digo que é uma potência porque são Com 40. certeza. Olha, não é pouca coisa. São 40 empreendedores ali dentro, né? É uma responsabilidade, né, também. Muita. Bastante. Aí qualquer coisa que tem, a gente tem que resolver da melhor forma possível. E qual é o maior desafio que tu acha que é enfrentado nesse meio? O maior desafio é lidar com todos eles, né? Porque são 40 empresários, cada um com a sua ideia, cada um com a sua idealização, cada um com a sua parte financeira de uma forma ou de outra. Então, tu tem que saber como lidar. Então, às vezes a gente faz reuniões, a gente conversa e aí a gente chega num consenso. Tem que estar sempre inovando, tem que estar sempre sendo muito criativo, né? Bastante, isso é. E tu, como professora de artes, não é difícil, né? Criatividade para ti? Eu gosto muito, adoro. Eu gosto muito nessa parte de decoração, de estar sempre inovando. E tu também é uma grande apoiadora dos artistas, não? Gosto bastante também. O artista que tiver interesse, quiser expor suas obras, tá disponível a galeria também, né, Jaque? Isso, Gi, isso é um ponto muito bacana, assim, porque eu gosto, porque a galeria tem aquele espaço, né, físico ali, bem amplo, e eu gosto muito de oferecer esse espaço para a questão dos artistas, cultural, ou então social também, né? Então, essa parte cultural eu gosto muito. São cantores que às vezes botam a cadeirinha lá dentro e cantam. Ai, que legal. São exposições, artistas com seus quadros. E aí eu Importante acho fantástico. Abrir esse espaço, né? Sempre. Eu estou sempre aberta, eu ofereço sempre para as pessoas. Quando precisar, vem falar conosco. A gente abre. É claro que existe uma agenda, né? Aí a gente se organiza, a gente senta, combinamos e dá tudo certo. Fica um trabalho bem bacana para todo mundo. Muito acolhedor, um espaço muito acolhedor e incentivador da arte, né? Da cultura. Verdade. E agora comemorando, então, 40 anos, que não é pouca coisa, 40 verdade. anos. Me conta quais são as ideias, as festividades, o que vocês têm planejado. Na realidade, a ideia é no dia 26, que realmente vai completar os 40 anos, no final do mês. Comemorar com os lojistas ali, né? Então, dá um mimozinho, isso aí a gente pensa, né, em fazer, porque o lojista é o nosso principal foco, né? Então, a gente tem que tratar bem o lojista, então a gente sempre tem essa questão de afinidade, né? É claro, como eu falei, não é fácil, porque cada um tem a sua forma de pensar, mas no fundo dá tudo certo. Então, essa seria uma parte mais... E tem a parte da mídia, né? Do Instagram, que hoje o meu filho Breno trabalha comigo. Isso, eu ia perguntar, e como vai ser a sucessão daqui para diante, então, Jaque? Já tem aí, já está se preparando a tua nova sucessão? Então, pois é, temos então a parte do Gil, né? O Gil tem 3 filhos. E as 2 meninas, uma mora fora, né? Mora na Austrália. E a Manuela já também tem a área da saúde, né? Trabalha na área da saúde em Florianópolis, casada. E o Henrique é que mora aqui. Talvez o Henrique que dê continuidade a esse legado. Isso da parte do meu irmão. Da minha parte seria o Breno, que hoje já está trabalhando comigo. Oh, que legal. O Breno também tem esse lado artístico. O Breno tem um olhar... assim, é um clique, eu digo que é um clique diferenciado. Ele é um fotógrafo exímio, assim, especial. Ele é um músico, toca lindamente qualquer instrumento. É verdade. E o Breno hoje trabalha comigo, me ajuda ali também, juntamente com o Henrique, né, na parte da administração. Mas o Breno também fica naquela parte de lidar com o lojista, de manter esse contato mais próximo. Que é muito importante, né? O Breno faz todo esse suporte. E ele tem todo o traquejo, eu digo assim, para lidar também com o lojista. E todo mundo gosta muito dele. Imagina! Ele é Quem astral, conhece não assim. tem como não gostar, né? É verdade. E é isso que eu me refiro, a questão da sucessão. Muitas vezes as pessoas não têm as habilidades, né? Exatamente. Técnicas e pessoais mesmo para lidar, né, naquele tipo de negócio. E aí é onde tu tem que ir preparando, né, conforme as suas habilidades. E tem que conhecer, né? Tem que gostar daquilo que faz. E aí, voltando do meu lado, de além do Breno, eu tenho a Melina, né?
Só que a Melina hoje faz medicina veterinária na UFSC, né? O que tu queria, a mãe dela. Lá Que atrás, coincidência, né? viu? É verdade. Então hoje eu me realizo com a minha filha fazendo. Foi uma escolha, né, dela mesmo. Escolha dela. Tu sempre, viu só? Na realidade, a gente sempre gostou muito de bicho, né? Muito de animais. Então a gente sempre cuidou de animais abandonados, essas coisas eu sempre gostei muito. Mas enfim, então a Melina tem esse lado que ela, acredito que ela vá, depois de formada, tocar, né? Na área da medicina veterinária. Então, eu estou preparando do meu lado o Breno. Isso. Né? Então, eu quero que ele muito... tem essa habilidade de lidar com as pessoas, que é muito importante. E ele gosta muito também de estar ali, de ter esse convívio com as pessoas. Isso. Então, eu aprendi muito com meu pai a amar aquilo que a gente faz, porque se tu não tem amor por não flui, a coisa não acontece. E é essa a falha, muitas vezes, do empreendedor que quer passar do legado para os seus filhos, e muitas vezes eles não se identificam. E como é difícil, não? Exatamente. Quando a gente vê que tu pegou a sucessão do teu pai, mas tu fala com amor, com admiração, tu deslumbra, né? Os teus olhos brilham quando tu fala. É verdade. E então é algo que tu faz por amor. Deu certo porque tu teve aquela referência, aquela base do teu pai, e tu fala com admiração até hoje. Nossa. Por isso não é custoso essa sucessão. Nenhuma, porque eu amo muito mesmo. Acho que essa convivência lá com meu pai e estar no dia a dia e de ver a galeria crescendo, isso aí me dava muito ânimo, né? Para eu estar ali junto com ele. Quando ele fez a parte dos fundos, no dia da inauguração, há 22 anos, né, atrás, a minha filha nasceu. Então, eu preparei toda a galeria para a inauguração dos fundos e eu não pude estar presente, porque eu estava na maternidade. Estava comemorando de outra forma. Verdade. Então, eu amo muito estar na galeria, eu amo muito de ver as pessoas... elogiando, e isso me enche de orgulho, sabe? Me enche de orgulho. Eu fico muito feliz. De realização, né? De dever cumprido. E a sucessão é isso, né, Gi? Tem que gostar, porque se uma sucessão e eles não gostam, a coisa não flui, não vai para frente, não vai. Tem que gostar. E graças a Deus, Gi, eu fico feliz e fico tranquila, porque tô vendo que eu acho que quem realmente vai pegar a sucessão é o Henrique, que é o administrador da parte do meu irmão, e o Breno, da minha parte. Só. Então, os dois gostam muito também. Então, a afinidade deles eu acho que é muito importante. É uma parceria que está dando certo. É uma parceria que está dando certo. E a mãe e tia fica muito feliz. E aí eu te pergunto, teu pai fez todos esses empreendimentos, teve uma vida de empreendedor de sucesso. Olhando assim toda a história, qual o maior legado que tu acredita que teu pai deixou? Nossa, eu acho que em todos os sentidos, sabe? Meu pai me ensinou, me deu suporte, me deu educação, me ensinou tudo na vida. Tudo. Meu pai e minha mãe me deram a minha base, né? Então eu acho que eu sou essa mulher que eu sou hoje, aprendi com eles. Então a gente, se não tem pai e mãe para dar um suporte para ti, aprendi muito com os não. Meu Deus, como eu recebia não, não e pronto, naquela época era assim. Sim. E a gente respeitava. Não saía esperneando, era o que era. Sim. Então, eu acho que eu aprendi muito com os nãos do meu pai, a minha mãe já era mais tranquila, meu pai já era mais rígido, assim, na questão da educação, mas nós sempre fomos muito ligados. A gente teve sempre muito essa afinidade. E o legado é isso, é dar continuidade a todo esse processo, a tudo isso que ele fez, respeitar as pessoas, ter amigos, eu acho que por aí afora, essa questão de saber lidar com as pessoas, né? E a minha mãe também não era diferente. A minha mãe lidava com as pessoas assim, porque todo mundo conhecia minha mãe aqui em Bituba, porque na área da educação... Muito benquista, muito benquista, e todo mundo abraçava quando estava no centro, e isso me deixava assim... Eu me sentia privilegiada, sempre me senti privilegiada de ter o pai e a minha mãe, assim, né? E assim tá sendo a propagação, né? Dessa simpatia toda, desse respeito, educação, isso que fica, né? E a gente é o que é
né, quando a gente recebe essa questão da educação, dos limites, né, do respeito. E eu acho que isso é que nos leva a ser uma boa pessoa. Isso. Isso reflete, né, no trabalho, no meio social, profissional. Sim, sim. E agora tu me diz, o que tu acha, quais são os maiores desafios daqui para frente, então? O maior desafio, ou os maiores, é isso. Daqui a pouco eu sei, né, que a sucessão vai ser feita, e o maior desafio é isso. É manter. É manter, né? Que meu filho, os meus sobrinhos, né? Que eles dêem essa continuidade. Eu acho que o desafio é isso, mas me deixa tranquila, porque eu sei que eles vão dar essa continuidade. O maior desafio eu acho que é esse. Porque enquanto eu tô aqui, tá tudo bem, assim, a gente fica de olho, né? Fica olhando e tal. O meu irmão como sócio proprietário também, mas o Gil vai lá, né? Mas assim, ele, como ele diz, ele deixa na mão do filho, né? Ele não se envolve muito como eu. Tá certo, confia porque ele é competente mesmo, né? É verdade. Não tem por que se preocupar, então. Verdade. Agora tu me conta o que tu trouxe aí, porque a gente pede para trazer um objeto que lhe represente, né? O que será que a Jaque nos trouxe? Olha, o objeto que eu trouxe não poderia ser diferente a não ser o livro do meu pai, né? Olha só. Há alguns anos a gente fez esse livro, né? Foi escrito contando a história do meu pai. E aqui está toda a história do notável embitubense. Olha só. Né? E uma belíssima história. Eu me emociono muito, assim, falar dos meus pais, assim, porque eu tenho muito carinho por eles, muito amor. E isso está sempre dentro de mim, né? E falar transformou isso em livro, para que todos saibam, né, da história, da origem, da emancipação, porque ele está envolvido. E aí a gente conta um pouco da história aqui dentro, né, na família e tal, e toda a história política, a história de empreendedorismo, né? Para a época, meu pai era um homem à frente do tempo, né? Então, é isso, a história dele para quem quiser, está aqui no livro. A gente tem o livro, quem quiser, isso. A gente tem na galeria, a gente dá. Eu dou o livro com o maior carinho, o maior prazer. E quem tiver interesse é só me procurar. Olha que legal, viu só? Então, quiser conhecer mais da história do Dr. Henrique de Bona, ó, só chegar na Galeria Jaque e ganha esse belíssimo exemplar com toda a história, essa história inspiradora, referência, né? Galeria Jaque, um lugar onde as pessoas têm prazer de vender para quem tem prazer em comprar. Olha aqui. Bonito, né? Lindo, lindo. Tá muito lindo. Me enche de orgulho. Me enche de orgulho de hoje ver o resultado de uma vida de luta dele, né? Dele, da minha mãe, por tudo que eles conquistaram. Que não deve ter sido fácil também. E se a gente chega lá na galeria, a gente te encontra para conversar ou... Me encontra, com certeza. É só chegar lá e procurar pela Jaque. Tu tá sempre por lá? Tô sempre por lá. Geralmente mais à tarde, assim. Tô sempre por lá. Até porque, Gi, tem academia lá também. Aí eu tô sempre na academia. Tem pilates. Gosto, sempre gostei muito. Tem um café, um bom café. Olha, então é bem bacana. Tem para todos os gostos, convido, né? sempre convido. Que apareça, legal. É só isso me procurar. Quiser tomar um café, então, ou malhar. E se não me achar, pode passear pela galeria. Eu sempre digo, apareça, vá fazer um tour na galeria. Isso. Porque, Gi, tem muita gente que ainda não conhece a parte superior. Então, é só subir as escadarias. Sim, porque só passa, né? De uma rua na outra e nem sabe o tanto de coisa que tem lá em cima. É só subir aquela escadaria ali, nós temos Mas lá em cima são mais escritórios, é mais voltado para a área da saúde. E tem médica, oftalmologista, tem dentista, tem salão de beleza que eu te falei, tem advogado. Então, é mais nessa área de prestação de serviço, psicóloga. Lá em cima. E aí, depois, no outro piso, você sobe mais uma escadinha, mais uma outra escada, que aí vai dar na parte da academia. A academia do Eduardo de Bona e o Pilates da Isa. Que são profissionais maravilhosos. Vale a pena conferir. Então, quem não sabe, agora já sabe, já ficou sabendo. É só chamar a Jaque e fizemos um tour. Chama a Jaque, faz um tour e aprecia, então, esse espaço maravilhoso, né, da cidade, que tem tanto para oferecer e, além de tudo, uma belíssima história, né? E como a gente se identifica, como a gente tem alegria e satisfação de frequentar lugares que passam um legado, tem uma história, né? Sim. O cliente, ele se identifica muito com as histórias do empreendedor.
né? Como? Tem muita relação. E engraçado que as pessoas que passam muito por lá, a maioria, muitas pessoas conhecem a história do meu pai, né? A história da minha mãe. Então, às vezes a gente para e a gente resgata, fica conversando sobre lá aquela época e aquele saudosismo gostoso, sabe? Assim, é muito Traz bom. memórias, é muito né? gostoso. Traz um calorzinho no coração. Aí as aconchego. pessoas dizem, já que eu adoro, eu saio de casa para vir passear aqui dentro da galeria. Olha só. Então, como que eu não vou me encher de orgulho, né? Então, eu fico muito feliz, muito realizada mesmo. Nós mais ainda, Ai, né? que bom. De ter a honra de ter esses imbitubenses aí tão calorosos, né? Tão amorosos e tão prestativos. Que só bom. contribui com a cidade, com o Verdade. comércio, com o futuro, né? Verdade. Já que não tenho palavras para agradecer a tua participação e quero então que tu deixe uma mensagem para os futuros empreendedores ou para quem está no meio, quem tem empresas que querem fazer a sucessão, qual a dica que tu dá, tendo em vista que tu, né, teve uma referência tão significativa que foi o teu pai, o que ele fez, a forma como ele agiu, que te tornou essa grande mulher que tu é hoje, qual é o segredo? O segredo é isso, eu acho que é ter a referência, né? Eu tive essa grande referência que foi meu pai, nessa questão de empreender, mas também tive a minha mãe também, que eu não posso jamais deixar de falar na minha mãe, né? Que me deu também todo esse suporte. Mas a sucessão familiar, eu acho, de uma empresa é isso, é ter a referência, porque senão a coisa não funciona. E estar aqui contigo, Gi, é um prazer, meu Deus, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, assim, por estar aqui, e ainda mais sendo minha aluna, né, e eu fico muito satisfeita, muito de estar aqui. E a dica que a gente dá é isso, não é fácil, a gente sabe que não tá fácil, mas é não desesperar e tentar de uma forma ou outra ver a melhor maneira possível de lidar com a situação, né? Às vezes se atrapalha um pouco, às vezes está difícil, né? Mas tentar conter algumas, às vezes a gente ultrapassa pelo fato de não conter. Então, acho que o limite é muito importante. Saber dar limite às suas coisas, porque senão a coisa não flui. Às vezes dá um passo maior, né? Até porque está difícil. Mas, independente disso, eu acho que empreender é uma satisfação. E ver o que a gente está fazendo crescendo, meu Deus, não tem preço. Sonhar, né? Sonhar. Teu pai era um sonhador e fez aconteceu, né? É, isso aí. A gente tem que sonhar sempre. Sempre. Sonhar sempre. Obrigada, querida. Uma honra, um prazer imenso. E eu é que te agradeço imensamente. Um prazer, tá? Tudo prazer de bom, foi todo sucesso. Quem quiser então tomar um cafezinho, ou malhar, ou comprar umas iguarias lá na Galeria Jaque, ó, serão sempre muito bem-vindos e recebidos, né? Muito pela bem-vindos. Jaque, pelo Breno e toda verdade. a sucessão do Dr. Henrique de Bona, que foi um grande homem. Uma satisfação imensa. Continuem assistindo e se inscreva no canal e compartilhe, curtam para mais informações e mais histórias inspiradoras como a da Jaque. Obrigada. Até breve.